Boa noite, vamos lá. Falando agora do capítulo 10 do nosso livro, Sistemas de Refrigeração. Então, mais um tipo de ciclo termodinâmico muito importante que nós vamos analisar aqui e modelar. Falando sobre ciclos de refrigeração, o que a gente pensa inicialmente é no ciclo de Carnot. Então, vocês devem lembrar, né, que a gente tinha basicamente esse processo de compressão, troca de calor, geração de trabalho, né, no caso de uma turbina, e evaporação ou recebimento de calor, né, do fluido. Esse ciclo de Carnot, a gente assumia ele como reversível. O que significa que quando a gente quer gerar potência, né, se a gente quer um ciclo em que a gente extrai calor de uma fonte quente para gerar potência, a gente roda ele, digamos assim, num sentido. Então, a geração de trabalho vai ser o nosso objetivo e nós vamos ter uma troca de calor espontânea. Então, a gente vai ter uma região quente fornecendo calor para o nosso fluido, para que esse fluido gere trabalho. Então, libere calor para uma região fria, receba trabalho, seja comprimido, para depois o ciclo vai continuar. Só que se a gente considera o ciclo de Carnot como reversível, uma conclusão é que a gente pode inverter ele. Então, um ciclo de refrigeração nada mais é do que um ciclo invertido, certo? Ou seja, nós vamos retirar calor de uma região já fria, é isso que a gente quer, né? Uma região mais fria. Nós vamos comprimir o fluido para depois perder esse calor para uma região quente, certo? O trocador de calor vai ser feito ao contrário. Isso que a gente quer com refrigeração, certo? Nós queremos tirar calor de algum lugar de uma forma não espontânea, então a gente precisa né, usar trabalho para isso. Então aqui a gente não quer gerar trabalho, nós queremos retirar calor em troca do uso de trabalho, né? Lá no outro, nos ciclos de potência, por exemplo, no ciclo de Rankine, nós fornecíamos calor, né, por meio da caldeira, então esse aquecimento do vapor do fluido, para que então pudesse ser gerado trabalho na turbina. Aqui é o contrário, aqui a gente quer usar trabalho, né, a gente quer gastar energia para conseguir retirar calor de algum lugar. Isso que né, é a base de um ciclo de refrigeração. Acontece que o ciclo de Carnot, do jeito que ele não é muito útil, não é muito viável para um processo de refrigeração. Primeiro porque nós não conseguimos na vida real fazer com que ele seja reversível, né? Então, a gente sempre vai ter irreversibilidades, a gente sempre vai ter perdas no meio do caminho. Então isso acaba afetando muito, né? Quando a gente fala de refrigeração. E outra que a utilização de turbina, né? Ela não é viável porque essa troca de calor, essa geração de trabalho, né? No caso da refrigeração, ela vai ser muito abaixo. Então não justifica a instalação de uma turbina, ainda mais que a gente vai ter um fluido aqui com estado de vapor e líquido saturado. E isso danifica uma turbina, né? Causa cavitação, causa desgaste, né? A gente ter partículas de fluido, de líquido no fluido entrando na turbina. Então, é simplesmente muito caro e não compensa, né? Afinal, a gente não quer, né? O nosso objetivo aqui não é gerar trabalho. Esse trabalho ele seria de qualquer jeito menor do que o trabalho do compressor, né? Porque nós estamos fazendo o ciclo ao contrário. Mas essa geração de energia, ela não é o suficiente para justificar, né? Todo esse investimento numa turbina e num sistema assim. Então, nós vamos simplificar, né? E para a gente usar o ciclo de refrigeração por compressão de vapor, que é o que a gente chama, que é o mais clássico, né? Usado em ar-condicionados e geladeiras, nós vamos usar uma válvula de expansão. Então, ela vai entrar no lugar da turbina e a lógica do ciclo vai ser essa. Então, nós vamos ter o calor entrando de uma fonte fria, lembrando, por evaporador. Para isso, a gente precisa ter um fluido refrigerante. Então, nesse caso, nós vamos ter um fluido que tenha uma temperatura de condensação, né, ou de evaporação mais baixa do que da água. Um fluido que consiga evaporar antes, então a gente consiga manter essa temperatura mais baixa para que ela receba energia de uma fonte fria. Então a gente vai forçar esse recebimento de energia que vai ser proporcional
a diferença de temperatura, né? Então, lembrando que quanto maior a diferença de temperatura entre as fontes, né, que a gente vai chamar de TC e TH, as fontes aqui, a região fria TC e a região quente TH. Quanto maior essa diferença de temperatura da região fria para o evaporador e da região quente para o condensador, maior a troca de calor, né, espontânea, que vai acontecer. Então, isso é a primeira lei da termodinâmica, certo? O fluido depois do evaporador vai passar, né, como um vapor saturado ou superaquecido por um compressor. Então, aqui vai ter a entrada de trabalho, aqui vai ter o gasto de energia é no compressor. Após ser comprimido esse vapor, ele vai passar pelo condensador, então aqui ele vai perder energia para mudar de fase. Lembrando que essa perda de energia vai ser para uma fonte quente, então nosso vapor tem que estar mais quente do que a temperatura TH. Após isso, nós vamos ter o líquido aqui que vai passar pela válvula de expansão, né? Vai acontecer um estrangulamento para a gente fazer com que diminuir a energia, né? Diminuir a temperatura e a pressão do fluido antes dele passar do evaporador. Nós precisamos fazer isso porque ele precisa ter uma temperatura menor do que a fonte fria, né? Para que tenha troca de calor, senão ela não acontece. E esse é o ciclo, então a gente vai estar analisando o fluido que está aqui dentro, mas também vai ter que analisar, invariavelmente, as periferias, né? A atmosfera, porque num ciclo de refrigeração é isso que a gente quer. A gente quer tirar energia de um lugar e jogar para o outro, de uma forma não espontânea. As relações de calor e trabalho vão ser as mesmas, né, de como a gente usava antes. Então a gente ainda vai usar entalpia, a variação de entalpia para mensurar o trabalho e o calor gerado e liberado. Por exemplo, o calor que entra do evaporador é a diferença de H1 menos H4. Né? Então, o balanço de energia é o mesmo. O trabalho do compressor é a quanto de energia que foi adicionada ao fluido. O trabalho que saiu do fluido é a diferença de energia do estado final inicial. E na parte da válvula de expansão, a gente considera que a entalpia do estrangulamento é constante. Então, nós temos uma pressão decrescente na expansão adiabática irreversível, na válvula de expansão, e há um aumento na entropia específica, certo? Ele sai da válvula como uma mistura de duas fases, ou seja, aqui a gente não tem mudança de energia, a gente não tem trabalho, a gente não tem calor. A gente tem apenas uma mudança de estado do fluido. Então, a gente libera o vapor, né? E, e diminui a pressão. Né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós vamos estar fazendo um balanço na energia do fluido, de forma que a entalpia fique constante. A gente vai ter a pressão diminuindo, mais um aumento na entropia. Aqui a gente tem o termo beta, que a gente chama de coeficiente de desempenho do sistema de refrigeração. Ele é a relação do calor que entra pelo trabalho do compressor. Então, perceba que é o contrário de antes, né? Então, antes a gente tinha a relação do trabalho, a eficiência térmica, né? Era o trabalho sobre o calor que entra. Porque o que a gente queria era o trabalho. Aqui não. Aqui a gente quer saber quanto calor a gente está conseguindo retirar para o trabalho que está sendo fornecido. Certo? Esse trabalho que está sendo fornecido é chamado de capacidade frigorífica, então é o tanto de energia, né, de potência em forma de calor que a gente está tirando da fonte fria. Também tem um termo comum, é toneladas de refrigeração, né, que é um TR, que é equivalente a 211 kJ por minuto, potência de resfriamento. E aqui as relações, né, das outras fases. Esse é o gráfico, temperatura por entropia. Então, observa aqui do estado 1 para o 2, a gente tem, né, considerando um compressor isentrópico, a gente tem processo reversível. Do 2 para o 3, a gente tem essa mudança de fase. Então, é o condensador está perdendo calor para que a gente consiga o fluido, o líquido, né, saturado ou comprimido. Do 3 para o 4, a gente tem um aumento da entropia e uma diminuição da temperatura. Então, isso que a válvula de expansão faz, né? Não há variação na entalpia, mas há diferença na pressão e temperatura. Então, isso que eu quis dizer anteriormente com balanço, né? A gente está mudando a pressão, mudando a temperatura, mas uma compensa a outra quando a gente fala em entalpia, né? Por isso que a entalpia não muda. Porque a gente não está trocando energia, né? A gente não está
adicionando nem retirando energia aqui, então não tem como mudar a entalpia. Mas o que a válvula de expansão faz é cair, diminuir essa pressão, diminuir essa temperatura, em troca de um aumento de entropia. Para que a gente possa, né, colocar esse líquido no evaporador com uma energia menor do que a temperatura fria, do que a fonte fria. Então, desempenho de sistemas, né? Analisando os processos, a gente tem a compressão isentrópica, né? A gente pode adicionar uma eficiência isentrópica, mas o compressor é o que a gente já conhece. A gente tem uma transferência de calor do refrigerante para a fonte quente. Então, o refrigerante tem que estar a uma temperatura mais alta do que a fonte quente, para que a gente tenha essa transferência de calor. Estrangulamento, né, do estado 3. Então, ele vai sair como líquido do condensador, mas vai passar pela válvula de expansão e ter uma mudança de fase. Então, a gente vai ter uma mistura de fase líquido e vapor no estado 4, né, com essa queda de temperatura. E depois a gente tem o recebimento de calor da fonte fria, né, o resfriamento em si. Então aqui um exemplo, a gente tem uma região fria 0 graus, que está fornecendo calor aqui para o evaporador. Então a gente já assume, né, já tem que ter de cabeça, tem que saber que o nosso fluido tem que passar por aqui a uma temperatura menor que 0 graus. Por isso que a gente tem que usar os refrigerantes, né, os refrigerantes têm essa capacidade. E uma fonte quente a 26 graus. Então o nosso fluido vai variar de no mínimo 26 graus, certo? É isso que a gente tem que entender. A gente tem que saber que ele vai passar de um estado a menos de 0 grau para mais de 26. É isso que a gente tem que analisar quando vai usar o fluido. Então, a não ser pela expansão da válvula, temos processos reversíveis. A válvula sempre vai ser reversível, né? A gente sempre vai ter um aumento da entropia, não. O fluido varia, que nem eu falei, da temperatura de região fria para a região quente. Então, esse aqui é o mínimo de variação que o fluido tem que ter de temperatura. E aqui, em relação aos cálculos dos componentes, a gente pode calcular. Bom, voltando primeiro, né? O que ele pediu. A gente tem um ciclo de compressor de vapor que se comunica com as regiões frias e quentes, certo? Isso aqui é o que vai estar instalado, né, entre o que a gente quer resfriar e a vazão, né? Para onde a gente vai liberar o calor. Por exemplo, o interior de uma geladeira, parte de trás de uma geladeira, né? O trocador de calor dela. Aqui o fluido de trabalho, então é importantíssimo, nós não vamos usar, né? A gente vai ter que atentar ao fluido que a gente está usando para escolher a tabela. Então não é água, não é gar, é refrigerante. Pode ser o 134A ou o 22A. Vapor saturado entra no compressor a 0 graus. Então a gente sabe que tem vapor saturado saindo do evaporador. Sabemos a temperatura, então sabemos o estado. Sabemos, né, temos informação sobre o estado 1, porque sabendo que ele é saturado a 0 grau, a gente consegue determinar a pressão e entalpia. E sabemos que líquido saturado deixa o condensador a 26 graus. Então, após ele perder esse calor, né, ele vai mudar de fase, ele vai ser transformado em líquido saturado para perder, né, oferecer calor à região quente e sair a 26 graus aqui no estado 3. Temos a vazão máxima, ele que é a potência do compressor, então que energia que a gente precisa, quanta energia que a gente precisa para acionar isso, certo? Então perceba que aqui a gente está tendo um foco diferente do que nos outros ciclos. Nos outros ciclos a gente sempre pensava, tipo, a gente tem já uma geração de energia, a gente tem uma fonte de calor, né? Eu quero saber qual que é a eficiência, eu quero saber como é que isso está funcionando, né? Como é que está operando. Aqui não. Aqui a gente fala assim, olha, eu tenho uma demanda, né? A minha demanda é manter uma região a 0 grau, né? Manter um freezer a 0 grau e liberar calor pro ambiente. Então, para a atmosfera, 26 graus. Quanto de energia eu preciso fazer isso? Então, simples assim. Qual que é a potência que eu preciso no meu compressor para conseguir fazer esse ciclo funcionar? É isso que a gente quer quando a gente avalia um ciclo de refrigeração, certo? Então, potência de acionamento do compressor nada mais é do que a vazão máxima vezes a diferença de entalpias, né? Como é que a gente consegue as entalpias? Bom, o estado 1 já está definido, é vapor saturado a 0 graus. Isso a gente tira da tabela. Estado 2S, né, considerando o compressor isentrópico, a gente sabe que vai ter a mesma. A gente vai saber a pressão,
certo? Então, peraí. Então, como que a gente faz, né, para descobrir o estado 2? Nós sabemos que a temperatura aqui tem que ser de 26 graus, certo? Para que a gente consiga ter essa transferência de calor, né? Aqui ele está considerando um ciclo ideal, então que vai ter diferença de, vai ter essa transferência de calor idealmente na mesma temperatura, né? Na prática a gente sabe que não é assim. O fluido tem que estar uma temperatura mais alta, né, para conseguir fazer essa troca de calor. Mas considerando que a gente está em um ciclo ideal, né, em regime permanente, em que há troca de calor em equilíbrio térmico, a gente pode considerar que o estado 2 tem a mesma temperatura que a região quente. Então, 26 graus. Como entrou vapor saturado no compressor, né, e houve compressão, aumento de energia, nós vamos ter um vapor superaquecido no estado 2. Nós sabemos que esse vapor superaquecido vai estar a 26 graus e também sabemos que a entropia dele, né, num caso isentrópico, é a mesma que a entropia específica do estado 1, porque o compressor é isentrópico. Com isso, a gente sabe que o refrigerante no estado 2S vai ter esse valor de entalpia, 264,7 kg por quilograma, certo? Sabendo a temperatura e o estado de entropia dele igual ao antes de entrar no compressor. O estado 3, a gente tem definido que é um líquido saturado, ele diz aqui, líquido saturado desde condensador, a 26 graus, então temos também o estado de entalpia. Portanto, a gente consegue determinar todos os nossos valores, certo? Então, o trabalho do compressor, a energia, a potência necessária é a vazão mássica, que multiplica o estado da entropia 2 menos o estado da entropia 1. Isso é 1,4 kW. A capacidade frigorífica, ou seja, o calor que está entrando do evaporador, é o estado 1 menos o estado 4. Entropia do estado 1 menos o estado 4. Sabemos que o estado 4 tem entalpia igual ao estado 3, porque a válvula de expansão, por hipótese, não muda a entalpia do fluido. Portanto, o calor que entra é a vazão mássica que multiplica H1 menos H4. Esse valor aqui é igual a H3. E ele converte para toneladas de refrigeração, né? Uma tonelada de 211 kJ. O coeficiente de desempenho é esse calor que entra sobre a potência de acionamento do compressor. Então, a relação desses dois valores que a gente calculou, 9,24. Né? Aqui ele faz uma comparação, né? Que a capacidade de refrigeração de um ciclo de Carnot com essas temperaturas tem um coeficiente de desempenho máximo, né? Ideal da relação das temperaturas. Então, temperatura fria sobre a diferença entre elas, que é 10,5. Né? Lógico que esse valor sempre vai ser maior do que o nosso coeficiente real, porque o ciclo de Carnot é ideal, é o máximo ideal que não é nem atingível. Né? Então, esse foi o exemplo. Aqui a gente tem essa análise entre as irreversibilidades, né? Da temperatura da região quente para a região fria. Aqui a gente percebe, né, como a gente considerou o ciclo ideal aqui, nesse gráfico, o nosso fluido está na mesma temperatura que a região quente e fria. Mas isso aqui não existe. A gente precisa, né, uma diferença de temperatura para induzir a troca de calor. Aqui ele tem isso. Então a gente vê que essas linhas laranjas aqui são a temperatura do ambiente, né, região quente e região fria. E aqui o nosso ciclo sempre vai estar além, né, um pouco maior do que essa faixa, para que para que a gente tenha para que a gente consiga avaliar os efeitos das perdas, né, dos efeitos reais da troca de calor. Então, vamos ficando por aqui sobre o ciclo de refrigeração. Na próxima aula a gente faz alguns exemplos.